Graça e paz. Que bom que você veio nessa noite, fim de tarde, e é muito bom podermos celebrar hoje um dia que você talvez não esteja tão inteirado, mas é o Dia Internacional do Pão. É verdade, é uma coincidência interessante. Hoje é o Dia Internacional da Alimentação e, neste dia, o pão, ao longo do tempo, passou a simbolizar a alimentação. Então, hoje nós estamos com um tema que, dentro da série do Pai Nosso, Orar com Jesus, no Pai Nosso, nós somos convidados a refletir sobre o pão que a nossa mesa faz tanta falta, né? Faz tanta diferença. E eu queria então convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nesse contexto da oração do Pai Nosso, nós vamos encontrar, então, o verso 11, que serve de base à nossa conversa nesta noite. Mateus 6, eu vou ler, então, a partir do versículo 9, diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Até aqui. Pão. Este pão que para uns é motivo de alegria pela manhã, no café da manhã, quando a gente pega o pãozinho, né? E aí prepara o nosso café e com um pouco mais, a gente assim começa o nosso dia nos alimentando. Este pão que, ao longo do tempo, foi adquirindo muitas variedades. Eu trouxe aqui algumas maneiras diferentes de fazer pão. E vocês sabem que os portugueses têm a fama de ser especialistas em padaria, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplares deste pão, que para uns é uma coisa muito boa, para outros é uma tentação muito grande, não é? Principalmente para quem quer perder peso ou manter a sua dieta, o pão branco é complicado. Mas eu trouxe aqui, para começar, um pão integral. Então, se alguém está aí com fome, pão integral, isto é uma das descobertas assim, que ao longo do tempo, nessa transformação que esse processar dos grãos, do trigo, depois também o centeio e outros que eram usados para fazer, então, o pão como nós até hoje temos. Aqui temos o pão francês, o mais comum, pão normal, pão branco, né? Este aqui é pão francês também, mas tem 2 dias de vida. Então, como vocês sabem, antigamente não havia torradeiras, o que tornava o pão do dia algo completamente diferente. Porque com a torradeira a gente consegue resgatar aí o pão, e às vezes há quem goste mais ainda. Eu gosto mais de pão fresco, pão do dia, né? Mesmo. O João, meu filho, ele gosta muito deste pãozinho aqui, que é o pão de ovo. E então ele só quer mesmo este aqui, né? Ou então a bisnaguinha, né? Que é outra dessas variedades. Aqui temos um pão mais elaborado, de cereais. Aqui temos o pão francês. Não é pão francês. Parece baguete,
mas é pão italiano. Este é um pão mais duro. Na minha terra chama-se pão caseiro, aquilo que chamam aqui como pão italiano, né, no Brasil. Eu não trouxe o pão português porque iria humilhar todos estes pães aqui, né? Estes pães, eles nos fazem lembrar, nos ajudam a ter esta imagem da necessidade física do alimento, que ele é básico para a nossa sobrevivência. Então, neste texto, depois de termos nas 3 primeiras menções que Jesus faz na oração modelo, acerca das coisas celestiais, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino. E são 3 petições que têm a ver com essa dinâmica celestial que vem até nós. E esta é a 4ª petição desta oração de Jesus. E aqui nós encontramos, então, o que é material, o que é cotidiano. A oração de Jesus nos traz, então, a lembrar sobre o nosso Deus, que é Pai e que provê todas as nossas necessidades básicas, primárias. É isso que esta oração nos convida a orar, mas também a refletir. O nosso Deus é um Deus que provê as minhas, as tuas, as nossas necessidades. Isto quer dizer que o nosso Deus, desde que nos criou, desde que criou o universo, desde que criou o homem, Ele provê continuamente essas necessidades que são vitais para nós. E quando o Senhor Jesus introduz este tema, que é material, é muito especial para nós podermos considerar que não há diferença para o Senhor Jesus entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. As necessidades materiais, elas não são menos santas, menos sagradas do que as necessidades espirituais. Então Deus provê, cuida daquilo que eu e você pedimos, necessitamos, desejamos, mas também daquilo que nós não lembramos. E as bênçãos de Deus, essas bênçãos que todos nós desfrutamos, aqueles que creem e aqueles que não creem, todos recebem da mesma forma. Essas bênçãos desse nosso Deus, que é um Deus que nos ama e que se preocupa com as minhas, com as tuas necessidades práticas. Para aquele que não crê, para quem é ateu, para quem é agnóstico, ele não reconhece que vem das mãos de Deus, que vem do cuidado de Deus, a provisão nas suas vidas, na vida das suas famílias. Mas para nós que cremos, para nós que conhecemos este amor de Jesus, então nós temos todas as razões para ser gratos, para ser profundamente agradecidos ao Senhor, porque sabemos que dele vem a provisão, as necessidades que nós, eu e você, temos, práticas a cada dia. Necessidades do pão, do alimento, do que é básico, da roupa, da água. Ao longo deste capítulo 6, na continuação da oração que nós estamos estudando nesta série, nós vamos ver então Jesus ampliando esta perspectiva de como Deus cuida de nós nos pequenos detalhes, nas coisas mais, parece que insignificantes, mas que são tão grandiosas.
e que vem de um amor que é tão generoso, que é o amor de Deus nosso Pai. Amém? É este amor que eu e você desfrutamos. E quando nós agradecemos ao Senhor, somos gratos nas nossas vidas, isso para nós faz-nos tão bem. Isso cria essa amizade, essa intimidade, esse relacionamento em que, ao buscarmos o Senhor, lembrando das bênçãos que Ele traz às nossas vidas, o pão diário, o sustento, a segurança, uma casa onde podemos morar, estar protegidos. Todo esse cuidado do Senhor é uma declaração de amor por mim, por você. Este é o nosso Deus. Amém? Um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece pelo nome, um Deus que provê as nossas necessidades. Um Deus que sabe cada coisa que eu e você necessitamos. Você que crê, você que já conhece este amor de Deus, exercite a gratidão. Exercite a cada dia, quando é o pão francês, ou quando é o pão de grãos, ou quando é a bisnaguinha, ou quando é o pão de 2 dias que a gente coloca na torradeira. Esse pão representa esse amor de Deus nas pequenas coisas, no cotidiano. E quando nós oramos assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou na tradução contemporânea que eu acabei de ler, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Nós estamos repetindo palavras que são palavras, por um lado, de dependência de Deus, de submissão ao Senhor, de obediência ao Senhor, mas de profunda gratidão, reconhecendo que tudo na nossa vida vem das mãos do Senhor. Amém? Então orar pedindo o pão de cada dia, o pão de hoje, é exercitar relacionamento com o Senhor, é praticar em pequenas coisas do cotidiano aquilo que representa essa amizade com o nosso Deus. Essa amizade que cresce a cada dia quando os nossos corações aprendem a exercer esta lembrança, esta gratidão contínua, esta submissão que agradece e reconhece que mesmo que o pão seja feito na padaria de algum português por aí, ou japonês, ou italiano, né? Esse pão, ele vem desse amor de Deus que nos supre as nossas necessidades. É isso que nós estamos orando, quando oramos como Jesus. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, diariamente. Quando o dia começa, eu gosto bem cedinho de me retirar para um espaço de silêncio. Normalmente não há ainda muitos barulhos na cidade, e gosto de ter o meu tempo de leitura da Bíblia, tempo de conversar com Deus, tempo de entregar o meu dia ao Senhor. E parece um ritual que pode ser até considerado como que uma rotina religiosa, mas não é. Não é apenas isso, não. É um momento de encontro com esse amor e essa presença de Deus na minha vida, na vida da minha família. E ao fazer isso, ao ler as Escrituras, depois ao orar e ao escrever algumas palavras, eu gosto de escrever as minhas orações num caderno, eu tenho esta alegria de desfrutar de uma intimidade que vem desse encontro logo no início do dia.
E quando por alguma razão eu não consigo ter esse momento a sós com Deus, o dia não é o mesmo. Talvez você tenha experimentado isso já. Parece que o tempo vai embora, parece que a nossa sintonia espiritual, o alinhar de prioridades, muitas vezes, ele vai dar lugar a uma grande confusão. É muito interessante porque as 3 primeiras petições do Pai Nosso, como que dão um direcionamento, alinham o nosso coração para agora sim pedirmos por nós mesmos. E esta é a primeira das menções a um pedido que é para a minha vida. Quando eu encontro o Senhor pela manhã, e nesse tempo de oração, nesse tempo de leitura da palavra, eu consigo desfrutar dessa inspiração e de como o Espírito Santo vai trazer à minha mente esse alinhar das prioridades, essa sabedoria para tomar decisões, para me preparar para encontros que são mais exigentes, para pagar contas, para tomar decisões difíceis, seja o que for. Se eu estou alinhado e sintonizado com Deus, o meu dia vai ser diferente. O meu pão vai ser diferente no café da manhã. A minha capacidade de ser grato a Deus e de continuar ali, pondo uma manteiga na torrada, preparando o café e o leite, eu estou conversando com o Senhor e estou exercendo essa gratidão por aquilo que eu recebo das mãos do Senhor. Este é um desafio para nós, a cada dia, praticarmos esse encontro, prepararmos, reservarmos tempo para esse momento com Deus. É 10 minutos que você consegue ali, antes de encarar a rotina, o trabalho, o trânsito, é 15. Comece com o tempo que você consiga para dar esse início. Leia um versículo, 2 versículos, depois converse com Deus, abra o seu coração com Ele, e em palavras que não precisam ser muitas, não precisam ser palavras escolhidas, complicadas, mas que expressam aquilo que no nosso coração nós estamos vivendo como pressões, como dificuldades, como dúvidas, entregando isso ao Senhor, mas também exercendo gratidão, louvando a Deus por quem Ele é. E quantos salmos nos ajudam, nos aquecem para reconhecer isso mesmo, que tudo nas nossas vidas vem das mãos do Senhor. Amém? Então pratique isso, faça isso. E enquanto eu digo estas palavras e encorajo vocês, eu também, que eu consiga mais e mais reservar este momento no meu dia. Para mim tem que ser de manhã cedo, porque se for mais adiante no dia, eu não consigo mais. Parece que as coisas se encadeiam umas nas outras e vai embora. Quando a gente vê, já é de noite. Então, esse momento, esse encontro, esse relacionamento com o Senhor gera em nós vida, gera em nós renovação, foco, alinhamento, gera em nós gratidão, gera em nós uma sintonia que nos leva a conversar com o Senhor desde o início do nosso dia e ao longo aí do nosso tempo. Se você está ali na marginal, está tudo parado, dá vontade de descer do carro e você se enerva, se irrita, o melhor é pôr uma música calma de preferência, cântico, e comece ali a louvar a Deus. Não deixe que aquilo que está acontecendo fora determine
roube a sua alegria, roube a sua paz. Mas deixe que o seu devocional continue ali, no seu carro, enquanto, com paciência, deixa que aí o ritmo de repente vá aos pouquinhos acelerando. Mas é mais uma oportunidade, entre outras, que nós temos de desfrutar da presença de Deus, de permitir que os pensamentos que a palavra de Deus nos dá, elas nos moldem, elas venham conosco para o dia, para a escola, para o trabalho. E aquilo que nós ouvimos de Deus naquela manhã, nós vamos aplicar. Quantas vezes as respostas para a nossa vida prática vêm lá do nosso momento devocional. E aquilo que lemos gera fruto na minha vida, gera paz, gera tranquilidade. Porque em oração eu entreguei ao Senhor aquilo que não depende de mim, aquilo que talvez eu tenha medo de enfrentar. Mas quando eu orei, eu entreguei ao Senhor e eu sei que eu não estou mais sozinho. Ele está comigo. E Ele vai fazer diferença na maneira como eu tenho forças renovadas, tenho sabedoria e tenho esse domínio próprio para encarar tudo aquilo que está diante de mim. Orar pelo pão diário é orar com o foco no nosso Deus. Quando eu oro dizendo: dá-me hoje, dá-nos hoje, ó Senhor, o alimento que eu necessito, eu estou afirmando que o meu foco não é o pão, o meu foco não é a minha necessidade específica, o meu foco é o nosso Deus. Por isso eu oro: Pai, Pai. 28 vezes aparece no Evangelho de Mateus esta expressão. Pai, se referindo a Deus como um Deus que provê, que sabe as nossas necessidades. Se o nosso foco está no Pai, o Pai Celestial, o nosso Deus, nós podemos então alinhar na nossa vida o que é tumulto, o que é caótico, o que vem do nosso medo, do nosso terror interior. Aquilo que tem a ver com os problemas, e que tantas vezes o nosso foco é o problema, que nós não conseguimos enxergar além dele, o nosso Deus. Então orar o Pai Nosso é convidar o Senhor a ser o foco da nossa vida. E há um salmo, que é o Salmo número 4, que ele tem lá no versículo 8, no seu final, a seguinte palavra: quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Quando eu me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. O desafio para o nosso dia, o desafio para a nossa noite, quando no fim do dia nos preparamos para dormir, nas palavras do salmista, nos convidam a esse foco, que é considerarmos que Deus, o nosso Senhor, é Ele que nos dá as razões, a confiança e a paz para dormirmos tranquilamente. Mas se eu e você estamos perturbados, inquietos, por causa de coisas que nós vivemos durante o dia e que nos arranharam de alguma maneira, que puxaram por nós e nos obrigaram a dispersarmos a nossa energia, a nossa atenção. Quantas vezes no fim do dia a gente está
tão cansado, tão exausto, mas mesmo assim não consegue dormir. Porque as preocupações, a angústia, nos fazem perturbar a tal ponto que nós não conseguimos conciliar o sono. O salmista nos diz que essa paz nos diz que quando nós nos deitamos, podemos dormir em paz se o nosso foco é o Senhor que nos dá todas as razões para confiarmos que Ele está cuidando de nós. Amém? A nossa segurança não vem de um condomínio fechado, não vem de um carro blindado. A paz para o nosso coração não vem de nada que eu e você possamos colocar à nossa volta como um escudo para nos proteger. O salmista nos diz que é o Senhor que nos dá essa confiança. É Ele que nos protege. É Ele o nosso escudo, o nosso Deus. Então, de noite, o exercício que eu e você temos a praticar é esse. É lembrar que no meio do caos, no meio das pressões, no meio da violência, no meio daquilo que nós não dominamos, o nosso Deus cuida de nós. Amém? O nosso Deus cuida de nós. E o seu cuidado é que verdadeiramente pode trazer esse descanso que eu e você necessitamos. Mas para isso, os meus problemas, aquilo que me mete medo, aquilo que eu tenho que resolver, isso não pode ser o foco. Mas sim, ao exercitarmos esta oração, nós entregamos ao Senhor aquilo que pesa sobre nós. E ao fazermos isso pela fé, esse fardo tão pesado sobre os nossos ombros é lançado na cruz de Cristo. E isso é oração, a oração de entrega. Depois nos levantamos dessa oração como? Novamente carregados, sobrecarregados. Às vezes humanamente ficamos assim, porque parece que não entregamos o nosso problema. Mas esta oração nos convida a entregar. E entregar pela fé, dizendo: Senhor, está aqui, eu não consigo lidar com isto. Isto é demais para mim. Mas obrigado, porque o Senhor tem todo o poder. Amém? O Senhor tem toda a autoridade. Só o Senhor pode solucionar. Só o Senhor pode fazer diferença. E eu confio, eu creio. E ao fazermos isso, nós nos levantamos leves, porque entregamos pela fé aquilo que pesava sobre nós. Então Jesus nos convida a lançar sobre a sua cruz o peso, o fardo, o que nos divide, o que nos dá ansiedade, aquilo que provoca em nós medo. Se o nosso foco é o Senhor, como o salmista nos ensina, nós podemos confiar que Ele toma conta daqueles que nós amamos, toma conta de nós. Assim é o nosso Deus. Amém? Então o nosso foco é o Senhor. Deitamos em paz, oramos ao Senhor ao deitarmos, reconhecendo que Ele é um Deus que cuida de nós, um Deus que tem todo o poder. E ao fazermos isso, nós lidamos com as razões da nossa ansiedade, com aquilo que muitas vezes se torna para nós um cativeiro, uma prisão. O medo gera paralisia, mas o perfeito amor, o verdadeiro amor de Deus nos liberta. Então vivamos livres nesse amor que nos liberta do cativeiro do medo. Isso é prática, isso é oração, levar
diante do Senhor tudo aquilo que pesa sobre nós, que nos preocupa, que nos gera ansiedade. E ao falarmos palavras que são de desabafo, como em 60 dos salmos da Bíblia, que são salmos de lamento, nós encontraremos no Senhor o abraço, a paz, encontraremos o descanso que nos faz dormir em paz. Conta-se uma história que aconteceu logo após a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas, quando chegaram, encontraram muitas crianças órfãs que tinham perdido os seus pais, as suas famílias. E esses milhares e milhares de crianças foram devidamente cuidadas, instaladas em grandes espaços de acolhimento, para que essas crianças pudessem então ter a alimentação, o cuidado que elas necessitavam. E aconteceu que mesmo depois de elas receberem a comida, o tratamento, o suporte, o cuidado, elas não conseguiam dormir de noite. Era uma dificuldade terrível para elas. E não sabiam o que fazer para ajudar essas crianças a dormir. Eram crianças traumatizadas, crianças que viveram situações muito difíceis na guerra. Um psicólogo estudou este assunto e trouxe a seguinte ideia. Quando as crianças estiverem na cama para dormir, vai ser então entregue um pedacinho de pão. Um pedacinho de pão na mão de cada uma dessas crianças já na cama. E ao se prepararem para dormir, elas, com o pedaço de pão, que não era nem para comer, era para segurar na sua mão, elas podiam assim perceber que elas teriam pão para o dia seguinte. Elas poderiam então confiar que quando acordassem, elas teriam alimento. E funcionou esta ideia. Um pedaço de pão na mão de cada uma daquelas crianças representava essa provisão, esse cuidado, essa certeza de que teriam o que comer quando acordassem. Eu e você somos assim, ansiosos. Muitas vezes lutamos tanto porque antecipamos as coisas. A ansiedade é essa antecipação. Então, o dia de amanhã, as contas de amanhã, de depois de amanhã, a gente parece que antecipa os medos, a angústia. Jesus nos ensina no final deste capítulo 6 para viver cada dia, para considerar cada dia, o dia presente. O sentido do original destas palavras da oração de hoje, pelo pão, tem a ver com o pão que alimenta hoje, o pão que me alimenta hoje. Ou seja, a provisão para o dia de hoje sobre a minha vida. Não é sobre o amanhã, não é sobre o depois, é sobre o hoje. Responde à minha necessidade de hoje. E o Senhor Jesus ora assim, nos lembrando que a cada dia Deus vai garantir a sua provisão. Deus vai responder à minha, à sua necessidade. Então este pedaço de pão que cada criança daquelas recebeu e que as ajudava a dormir, para mim e para você, é uma lembrança
de que Deus nos dá a cada dia, a cada um de nós, um pedaço de pão para nos lembrar, quando dormimos, que no dia seguinte Deus proverá a minha, a sua necessidade. Amém? Então durma com um pedaço de pão na sua mão. Não precisa ser literal. Se não dá fome de noite, você começa a comer pão e pão e pão e nunca mais acaba, né? Não, não é isso. Mas este pão é o cuidado de Deus que nos lembra, que me lembra a mim, que o Senhor está cuidando das minhas necessidades práticas, daquilo que é cotidiano, assim como das coisas difíceis, grandes, complexas, que Ele sabe que eu e você também passamos. Mas Deus nos dará no amanhã, no dia seguinte, aquilo que eu e você necessitamos. Amém? Orar é confiar que Deus fará aquilo que só Ele pode fazer. E é isso que lida com a nossa ansiedade. É isso que responde a esse nosso jeito de querer trazer o amanhã e o depois da manhã para o hoje, para o presente. Eu não posso lutar com as energias e as forças de hoje com aquilo que é para amanhã e depois. Jesus diz que eu tenho que usar a energia de hoje para lidar com o presente, para o dia de hoje. Se eu tento usar a minha energia de hoje para resolver o que só virá depois, é um exercício inútil, é um exercício que causa doenças em nós, e vocês sabem muito bem disso, e é esse antecipar da realidade. Dá-nos o pão nosso, hoje, ó Pai, Pai de amor, Deus, Deus que nos ama, é dizer, Senhor, eu confio que o Senhor proverá. Eu confio que o Senhor conhece as minhas necessidades. Senhor, eu creio que o Senhor, que é um Deus bondoso, que é um Deus fiel, que nunca permitiu que nada essencial faltasse na minha vida, na vida daqueles que creem no Senhor. Da mesma maneira, o Senhor não permitirá que nada nos venha a faltar. Aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a sua provisão, o Senhor trará às nossas vidas. Amém? Então, pratiquemos a oração da noite, como o salmista, e com este pão na nossa mão, lembremos que no dia seguinte o pão do Senhor estará lá para nós. As necessidades que nós temos, essenciais da nossa vida, o Senhor, Ele nos dará. No Salmo seguinte, nós vamos encontrar um outro versículo, que é um versículo que nos fala ao coração. Salmo número 5, eu vou ler, diz assim: de manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce. Eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Ou seja, o salmista celebra que o nosso Deus é um Deus atento, um Deus que ouve as nossas orações. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração, eu entrego o meu dia, as minhas necessidades ao Senhor. E o que é que diz? Eu espero a tua resposta. Ou seja, ele crê que o nosso Deus responderá. Esperança é essa outra dimensão da oração que o Senhor nos convida a fazer a cada dia, a cada manhã. A esperança de que com Deus, aquilo que parece tão difícil, Deus pode fazer. Deus fará. Se é a sua vontade, se é para a sua glória. Não há gigantes, não há nada difícil demais.
porque o nosso Deus é maior do que a nossa necessidade, do que o nosso maior desafio, do que o inimigo que tenta de tantas maneiras nos abater, nos destruir, nos envolver com as suas mentiras. E a maior delas é de que Deus não se importa, ou de que Deus não tem poder para fazer. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus há muito tempo, algo na sua vida que você tem colocado diante do Senhor. E você parece que quer desistir, não aguenta mais, parece que não há resposta. Não desista. Não desista. Deus conhece o seu coração, o seu sonho. Não desista. Creia. No tempo certo, Deus responderá. Ele responderá. Isso é esperança. Se há gente que tem razão para ter esperança neste mundo, somos nós. Nós, discípulos de Jesus. Amém? Por quê? Porque o melhor está por vir. Porque no reino de Deus o melhor sempre está por vir. Porque o café da manhã com o pãozinho que nós comemos, ele ilustra esse grande banquete que lá no final, lá quando se cumprirem as coisas, esse banquete com o Messias, aí se cumprirá. Então, escatologicamente, nas últimas coisas, nós teremos a grande festa, o grande banquete. Quando, então, esse pão, que é o pão da vida, esse pão que mata a fome para sempre, o Senhor Jesus, estará conosco, vitorioso, nós desfrutando desse reino do Senhor, que virá e que se cumprirá, como é promessa das Escrituras. Então, quando nós oramos, venha a nós o nosso reino, o reino do Senhor, venha a nós o reino do Senhor, nós estamos orando assim, olhando o nosso pão, mas contemplando pela fé esse grande banquete com o pão da vida, o Senhor. Até lá, cada vez que nós oramos e agradecemos o nosso pão, nós estamos de maneira simbólica, de maneira ainda como que antecipada, já olhando para esse que será o banquete celestial, quando se cumprirão as promessas do nosso Deus. Então, orar pelo pão diário é orar assim, buscando a vontade de Deus, entregando a nossa noite, entregando a nossa manhã, o dia seguinte ao Senhor, porque sabemos que Ele proverá. Amém? Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele não falha. Ele nos dará aquilo que nós necessitamos. E finalmente, orar pelo pão diário é uma oração comunitária que nos convida a orar juntos. O texto não diz o pão para mim, dá-me o meu pão, Senhor, mas sim o nosso pão. Diga comigo, o nosso pão. O pão nosso de cada dia. Quando nós estamos tão focados em nós mesmos e de maneira egoísta, só pensamos em nós e no que é nosso, nós perdemos de vista esse valor maior que envolve o repartir, que envolve o preocupar-se pela necessidade do outro. A começar aqui, no nosso meio, a começar na nossa família estendida, os nossos familiares, os nossos amigos. É um dom quando podemos repartir com outros o pão, quando podemos repartir com outros aquilo que Deus nos deu. E sabem, nunca nos faltarão amigos quando nós somos generosos. Se você quer ter amigos, seja generoso. E quando a coisa apertar, verdadeiros amigos
que experimentaram a generosidade que você partilhou, eles não ficarão indiferentes se você necessitar. Deus nos usa para abençoar outros, assim como Deus usará pessoas para nos abençoar se eu e você necessitarmos. E isso é sinal do reino de Deus. O eu fica pequenininho, encontra o seu lugar lá num cantinho. Mas lá onde é mais bonito, mais iluminado, estamos nós. Nós juntos. Está essa comunhão, esse corpo do Senhor. Eu, você, a família espiritual, os nossos vizinhos, os nossos amigos, né? E Jesus nos ensina a repartir assim o pão, a repartir assim os recursos. E fazer isso é orar com Jesus, orar de maneira generosa, como Deus é generoso conosco. Amém? Orar pelo pão diário é finalmente uma oração de entrega. O que nós conversamos aqui, o pão que representa as nossas necessidades, que Deus sabe tão bem quais são. O pão que representa também as coisas que vão além do que é físico, material, primeira necessidade, e que envolve as nossas emoções, envolve a necessidade de sermos preenchidos interiormente, envolve o carinho, o afeto que eu e você necessitamos, mas que também envolve muitas vezes essa necessidade para lidarmos com momentos difíceis da nossa vida, e em que o pão de Deus vem na forma de consolo, vem na forma de renovação de forças, de paciência para esperar, para lidar com uma doença prolongada, difícil. Seja o que for, esse pão que é provisão do Senhor, Ele responde a todas as nossas necessidades, porque vem das mãos do Deus generoso, o Deus que é Pai, nosso Pai, o Deus que nos conhece, o Deus que nos ama. Amém? Então, no acordar, no deitar, durante o nosso dia, sejamos gratos pelo pão. Entreguemos ao Senhor em conversa, durante o nosso dia, aquilo que pesa sobre nós e que só o Senhor pode cuidar, aquilo que nos ultrapassa, confiando que Ele cuidará. Vamos repartir o nosso pão uns com os outros. E ao sermos generosos, nós testemunhamos de um Deus que é generoso. E ao fazermos isso, nós semeamos no reino de Deus. Alinharmos as prioridades da nossa vida nesse foco que é buscarmos o Senhor acima e além dos nossos problemas. É Ele que provê, é Ele que supre, é Ele que responde. Seja necessidade física, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades relacionais, sejam necessidades espirituais nas nossas vidas. É o Senhor que pode prover tudo em nós. E ao orarmos assim, nós aprendemos com Jesus que a oração não é nada tão complicado. A oração não é uma coisa para fazer com palavras escolhidas. A oração não precisa ter lugar nem hora. Ela acontece nessa prática da presença do Senhor durante o meu dia, à noite, pela manhã, ao final de semana, quando nos juntamos. A oração, ela é como a respiração, que está sempre presente
E nesse contato íntimo, diálogo com o Senhor, nós vamos assim, aprendendo a lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé neste momento e pedir ao Senhor assim que acalme o nosso coração. Se você está inquieto, se você está vivendo aí um momento que é particularmente difícil, se há uma decisão para tomar amanhã, contas para pagar, coisas difíceis que você está enfrentando, sejam enfermidades, seja alguém muito querido que está sofrendo e é tão difícil para você lidar com isso. Eu não sei o que é, eu não sei aquilo que você está hoje enfrentando, que amanhã tem diante de si. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é maior do que todas as nossas necessidades. Amém? Vamos orar juntos? Vamos entregar ao Senhor. Deus eterno, obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos conhece, um Deus que nos ama, um Deus que provê as nossas necessidades, todas elas, as mais práticas como o pão de cada dia, o sustento para cada um de nós, mas também todas as outras demandas emocionais, espirituais, relacionais das nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor, porque aprendemos com o Senhor Jesus nesta oração, que o Senhor provê, o Senhor não muda, não falha. O Senhor é um Deus que responde a cada um de nós. Perdoa-nos a nossa falta de fé, quando paralisamos por causa do medo, quando tudo aquilo que é causa à nossa volta nos faz duvidar do poder do Senhor e também da maneira como o Senhor responde. Mas aqui estamos, pedindo nesta noite, pedindo que o Senhor nos renove, pedindo que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, o seu poder. E que ao experimentarmos, através da oração, essa paz, essa confiança, ao entregarmos cada uma das nossas necessidades ao Senhor, nós possamos experimentar mais e mais a sua presença. E com a sua presença poder testemunhar milagres nas nossas vidas, respostas do Senhor. Podermos testemunhar de como o seu poder Ele age, de como o seu amor nos abraça e nos supre cada dimensão da nossa vida. Como um pedacinho de pão na mão daquelas crianças, representou essa confiança, representou esse cuidado, essa certeza de que teriam comida no dia seguinte. Assim também nós somos lembrados e queremos dormir em paz, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, mais uma vez, providenciou para nós cada uma das nossas necessidades. Vem, Senhor, revelar-te, Senhor, a cada um de nós aqui, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que veio nesta noite. E que as suas necessidades, o peso nos seus corações, os seus medos, a sua angústia, neste momento, ao ser colocada aos pés da cruz do Senhor, possa gerar esse alívio, possa representar um novo começo. E que no seu amor, na sua paz, nós possamos crescer confiando no Senhor,
Hoje, amanhã, depois, cada dia. Porque o Senhor é um Deus que não muda, que não falha. Um Deus que responde, um Deus que faz coisas maravilhosas, um Deus que provê. Muito obrigado por estas certezas. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor caminha conosco. Muito obrigado, porque o Senhor já respondeu a cada um de nós. Nesta noite, para a sua glória nós oramos. Amém e amém, Senhor.